A influenciadora Deolane Bezerra, conhecida como Doutora Deolane, quebrou o silêncio e falou sobre o processo que responde e seu momento no sistema carcerário. Deolane diz: ser ex-presidiária dói. Eita! Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Pus uma trilha triste, porque, né? Pois Coitadinho. Ex-presidiária de fato dói, mas acho que outras coisas também doem, né? Sem dito isso, né? Cair da bicicleta, como é a Ludmilla, vou começar com o pé da Ludmilla, vou sim. Ludmilla não disse que ela tinha medo de cair da moto e se ralar, então, já caíram da moto, já se ralaram, então, isso também dói bastante. Dito isso, dói bastante. Dito isso, acho importante a gente lembrar o que a Deolane está sendo acusada, né? A polícia, e também tem um ponto, a polícia ela não falou ainda exatamente qual é o ponto de investigação, acusação e por que a Deolane Bezerra, que é uma influenciadora muito famosa nas redes sociais, foi presa. A polícia, até o momento, ela informa que existe um processo, existem pontos que estão correndo em segredo de justiça. Inclusive, a própria Deolane Bezerra, ela falou sobre o processo, ela começou a live na carteirada, olha, eu sou advogada com inscrição ativa na OAB, começou com carteirada assim. Mas ela explicou pontos que, segundo ela poderia explicar justamente por ser a pessoa envolvida, ali estava falando diretamente dela. No entanto, ela está sendo investigada juntamente com a mãe por uma articulação, um envolvimento numa suposta rede de lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar. É essa a acusação que a Deolane enfrenta. Sendo que essa lavagem de dinheiro, ela seria feita também, esses jogos, para empresas de jogos de azar, que estaria ali fazendo o processo totalmente ilegal, tirando dinheiro de pessoas. E a gente já falou aqui em vários momentos que esse tirar o dinheiro, sim, a pessoa aceita baixar o aplicativo, aceita entrar, fazer seu cadastro, mas existe todo um mecanismo, inclusive já se comprovou que alguns influenciadores recebem aí celulares ou contas viciadas que ganham nessas contas para influenciar negativamente, e outros também são ali mensageiros vamos dizer, do caos, né? Ganham porcentagem sobre a miséria, né? Sobre as pessoas que perdem dinheiro. Então, um exemplo, a pessoa, essa pessoa conseguiu, né, 20 mil assinaturas, e desses 20 mil assinaturas aí, o pessoal perdeu, vamos dizer que 5 milhões de reais. Esse influenciador, ele vai receber uma porcentagem, aí depende, pode ser de 10% a 30%, a porcentagem desse dinheiro que foi perdido por esses usuários que entraram através dessa conta, né, desse seu link. E, assim, muito se fala sobre essas pessoas, e isso é realmente muito doloroso para quem perde dinheiro, para quem está ali sofrendo por um mecanismo que vem por trás disso, que é ilegal. Isso não quer dizer que a Deolane, de fato, seja culpada, esteja envolvida, existe uma investigação, ela ainda não foi condenada, então a gente não está falando de juízo de valor, apenas falando da acusação. Só que ela foi para as redes sociais, além de se defender, inclusive a live tem 40 e poucos minutos, tá, Ana? Tem quase uma hora de live, ela se defendendo, mostrando documentos, etc e tal. Só que tem alguns pontos que ficaram interessantes. E aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para colocar o primeiro trechinho. O pessoal do UOL, o Splash, colocou a live inteira pra gente no YouTube. Aí o primeiro trechinho para a gente ouvir o que a Deolane já fala sobre a sua investigação ali e que dói ser ex-presidiária. Bora lá. Antes de qualquer tipo de questionamento que vocês possam fazer, eu gostaria de lembrar vocês que eu sou advogada, regularmente inscrita nos quadros da OAB, mas que eu vou falar com uma linguagem mais acessível, para que desculpa, já começa, né? Todos possam entender, tá? Tá bom, para que todos entendam tudo que eu passei. Tá. Tudo que eu passei, tudo que eu venho passando, e que não é fácil. O primeiro questionamento é: Deolane, arquivou para você? Não. Não arquivou para Deolane. Não arquivou para a mãe da Deolane. Nós ainda estamos nessa luta tremenda. Mas eu confesso para vocês que eu acredito no judiciário.
Acredito mais ainda em Deus, porque Ele nunca soltou a minha mão. Não é a primeira operação, não é a primeira vez que eu sou ridicularizada, humilhada em público. E creio eu que não vai ser a última. Todos aqueles que amam, que lutam, que tudo é em nome do Senhor na vida, eu acho que passa por provações. Eu vou contar para vocês. Foram 30 dias, 20 dias, né, na verdade. 20 dias muito difíceis mesmo. O pior momento foi quando eu vi que eu não voltaria para perto da minha mãe. Porque eu fiz de tudo para voltar para perto dela. Seria injusto eu ir para casa, para o conforto do meu lar e deixar minha mãe presa, sem fazer nada. É isso mesmo, sem fazer nada, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Com todos os documentos, com todas as provas possíveis, para ver se vocês acreditam em algo que eu falo. Sei que a maioria que está aqui acredita, confia, lutou, orou junto comigo. E eu confesso que o ex-presidiária, que toda hora eu leio nos comentários, a gente fala que não lê comentário, mentira, a gente lê sim. Esse ex-presidiária, olha, ele dói. Principalmente quando você é uma ex-presidiária por injustiça, que foi o meu caso. Lembrando, pessoal, que o inquérito ele foi instaurado dia 12/4, tá? E nesse momento eu não era investigada. Pronto, tá? Se quiser pausar aí, é isso. Ela começa nessa linha, né? O ex-presidiária dói. Um detalhe que ela lembra que ela voltou a ser presa e ela não ficou junto com a mãe, ela foi enviada para outro presídio. Né? E nesse momento todo da Deolane tem um grande parêntese aí que eu concordei com ela em um ponto, tá? A Deolane, ela chega a comentar assim, sobre o processo carcerário no Brasil, e ela fala que grande parte, 90% das mulheres que estão presas hoje, estão presas por causa dos seus companheiros, porque foram inseridas no crime ou estão, de alguma forma, ali, envolvidas com alguma coisa em relação aos seus companheiros. E que esses companheiros, inclusive, não visitam essas mulheres no presídio. E é uma estatística, isso já é ciente para qualquer pessoa que acompanha o processo da violência no Brasil e acompanha o processo carcerário. Mulheres, em sua maioria, são presas, sim, por conta dos seus companheiros, entram também no crime, ou muitas vezes são até enganadas, né, para entrar, né, para serem, né, e são presas nesse processo. E esses companheiros abandonam essas mulheres. E aí ela cita, e eu gostei muito da autoestima da Deolane, que foi assim, né? Quando eu cheguei lá, tinham mais de 200 mulheres e recebiam, sei lá, 13 visitas. Eu não lembro exatamente o número que ela fala, mas era um número muito baixo. E aí, quando ela chegou, né, esse número subiu bastante. Subiu bastante porque ela chegou, né? E aí tinha, sei lá, 90 pessoas foram lá visitar as mulheres, porque achando que iriam ver a Deolane. É isso. Sobre a questão das mulheres no sistema carcerário, que são, sim, levadas pelos companheiros, muitas vezes, ou por algum motivo entram por causa dos companheiros, eu acho importante a Deolane fazer esse alerta, porque ela largou um grande discurso feminista e parem de acreditar em homens, mulheres, etc. e tal, se preservem. Achei esse ponto importante. Depois ela continua falando do processo dela, aí eu vou te pedir para colocar o segundo trecho, Ana, por favor. Eu vou aproveitar para acrescentar aí, Daiane. A única coisa que me incomoda mesmo nesse negócio da Deolane é que tem uma questão de gênero aí, né? Porque a gente viu outros influenciadores aí, não vou citar nomes, né? Também enrolados ali. Parece que ela se deu muito mais mal, né? Do que os outros, assim. E a gente acaba se perguntando por quê, né? Mas vamos lá. Vamos por aqui, Deolane de volta. Lembrando, né, o sigilo processual ele foi levantado dia 24/9 por intermédio de uma decisão. Portanto, os fatos tratados aqui nessa live diz respeito a mim, a minha pessoa, tá? E, por consequência, ele não viola qualquer regra. Eu tenho o direito de me defender, eu tenho minha liberdade de expressão. Eu posso, sim, falar. Quando eu saí da primeira vez e voltei no outro dia, eu avisei para minha família à noite. Não se surpreendam se amanhã eu ficar presa.
E foi o que aconteceu. Eu acho que uma pessoa, quando ela é inocente, uma pessoa, quando ela trabalha com verdades, na primeira oportunidade, ela se defende. Então, saí dali louca, enfurecida, deixando a minha mãe lá dentro de uma penitenciária e eu na rua, indo para casa. Vocês acham que eu queria? Vocês fariam isso com a mãe de vocês? Não. Então, não julgue. Talvez eu tenha me arrependido quando eu vi que eu fui para Buíque e não para perto da minha mãe, porque isso causou uma dor tremenda nela. Ela não teve mais paz a partir daquele dia, porque enquanto estávamos juntas, uma acolhendo a outra, era tudo muito mais tranquilo. Eu não falo normal, né? Porque não tem como ser normal. Você ser colocada no meio de pessoas que você não conhece, que cometeram crimes inexplicáveis, de mulheres que estupraram crianças, de homicidas, de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar na vida, eu tive contato. Até porque eu sou curiosa, então eu conversava com todo mundo, eu perguntava. Aí um conselho para vocês, mulheres. Parem de se submeterem a homens. Meu Deus. Todas as conversas que eu tive. A gente Vou não ter que precisava concordar com Deolane de novo. a gente não precisava mostrar, mas já que chegou nesse ponto, você quer terminar? A gente termina essa fala dela, a gente volta a falar. Bora lá. Vive dentro da unidade. Creio eu que 90% das mulheres presas hoje é por conta de homens. É isso que eu estou falando para vocês. É isso aí. Então, né, detalhe, tá, gente, a Deolane tá falando literalmente do lugar de fala, eu vou até utilizar esse conceito, que eu não gosto de como ele foi popularizado no Brasil, mas do lugar de fala dela, tá? Ela conversou ali com as pessoas que estavam com ela e ela disse que crê que 90% das mulheres presas por causa dos homens, porque ela esteve nesse local, e neste local ela tirou essa base. E é importante a gente entender isso, né? Sem questionar os dados, as estatísticas, mas sim, a gente tem noção, sim, de que o sistema carcerário ali hoje ele é formado majoritariamente por mulheres, o sistema carcerário de mulheres é formado por mulheres que são mães, que são negras, que têm de 20 até 35 anos, e muitas, sim, foram pelo tráfico de drogas, e existe a maioria, né, existe um grande número de relatos dessas mulheres entrarem no tráfico por algum tipo de contato inicial com seus companheiros. Então, é importante a gente pontuar isso, sim. Mas, dito isso, a Deolane ela não parou só por aí, tá? Ela apresentou, durante quase essa uma hora que ela ficou em live, um monte de provas sobre o seu processo, inclusive como é que eu ia lavar dinheiro, se eu recebo X, se está aqui, eu declaro o meu imposto. E aí, de fato, é o judiciário que vai falar. O que a Ana traz é muito importante, que é o quê? A gente teve outras pessoas, sim, que foram investigadas, inclusive a gente tem uma pessoa, eu vou citar, né, nominalmente, que é o Gustavo Lima. Olha só, uma pessoa que foi envolvida ali, que teve o nome investigado, que não chegou a ser preso, apesar de ter sido emitido mandato para prisão, ele não estava no local, e aí teve todo um processo aí, ele acabou não sendo preso, né? Ele está aí livre, solto, tranquilo. Era possível que a Deolane, por exemplo, não tivesse sido presa, ela tivesse recebido a notificação, ou tivesse também imediatamente uma prisão domiciliar, já que ela tem uma filha de 8 anos, já que ela não tinha passagem de acordo com ela. É possível que acontecesse isso também, mas não tiveram nenhum tipo de cuidado com a imagem da Deolane. Não que eu acho que tenha que ter cuidado, mas é importante a gente pontuar que com outros houve esse cuidado, sim. Inclusive, a gente tem uma editoria Jojo Todinho aqui no Meteora, a gente vai falar da Jojo Todinho hoje, e no caso da Jojo Todinho também, ela é uma das influenciadoras que ganha dinheiro ali com uma dessas bets, né, que é o esporte da sorte, está lá no perfil dela, a empresa está sendo investigada, e, consequentemente, os influenciadores também começaram a ser investigados por causa dessa relação, mas, né, todo mundo continua divulgando os jogos e tudo continua acontecendo, por mais que tenha uma CPI, por mais que tenham vários processos aí correndo. Então, isso é realmente complicadíssimo e, de um fato, a gente pergunta, poxa, mas por que só a Deolane, né? No entanto, tem uma questão aí, tá, Ana? E eu não vou dizer que eu não dei risada, porque eu dei risada. A Deolane, eu vou te pedir para mostrar um outro vídeo, que a Deolane também ela fez uma reclamação pontual. E aí o vídeo é só um pedaço do TikTok, porque ela fala que ela não consegue hoje sequer. Isso, inclusive, ela chorou nessa live, tá?
mas ela não consegue sequer contratar uma banda de forró para tocar. Porque quando sabem que tem relação com o nome dela, as pessoas não querem se relacionar. Ué, mas as pessoas não iam na prisão para ver a Deolane? É uma coisa ou outra, né? Então, né? Tá bom. Vamos lá. Nenhuma banda de forró eu consigo contratar mais. Se as pessoas souberem que é para mim, elas não querem vincular. Vocês estão me entendendo o que é isso? Para minha filha ir numa festa de uma criança, eu tenho que ver se o pai gosta de mim ou não, para não tratar mal minha filha. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque senão eu posso ser presa a todo momento, é o que as pessoas falam. Mas a gente também, tá? Todo mundo. E eu só faço o que todo mundo faz, gente. Eu não faço nada diferente. Já tentaram tantas vezes me destruir, tantas vezes. Eu passo o dia tremendo, gente. Pra vocês terem ideia, eu vejo uma reportagem de operação policial, acho que eles vão invadir a minha casa às 6 da manhã. Eu olho para minha filha dormindo, eu tenho medo. Os vídeos que eu vi da minha filha quando eu tava lá em Buíque, assim, me causou um medo de mãe, sabe? Que é um dos maiores medos que a gente tem na vida, é o medo de mãe. A gente tem, né, todo um processo de desculpas também, inclusive o judiciário ele sabe muito bem como utilizar alguns argumentos para sensibilizar, né, as pessoas. Mas, enfim, né, de fato, a filha da Deolane não deveria estar sofrendo nenhum tipo de retaliação, é uma criança, e, infelizmente, a gente tem aí pessoas também que, né, pesam muito na medida, porque quem tem que, de fato, julgar, pontuar ali é o judiciário, que por mais que tenha as suas falhas, é o que a gente tem, senão a gente vai virar ali, lei do talião, código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, e aí não dá certo, né, Ana? E antes de finalizar, só uma coisa, a Maria Aparecida alertou que ela acha que eu falei mandado, não sei, mas o correto, tá, é mandado, então, por favor, mandato, perdão, era isso, eu queria só fazer essa correção sobre o que foi emitido para a prisão do Gustavo Lima, e obrigada, Maria Aparecida. É muito difícil, assim, porque é complicado, né? A gente, obviamente, né? Você quer que as ações da Deolane sejam investigadas, você, obviamente, quer que as ações, aliás, de todo mundo, né, que tem envolvimento com, né, enfim, com esse negócio todo de bets e tudo mais, seja tudo investigado, mas é muito difícil também, e acho que esse é o trunfo comunicacional da Deolane, assim, também, né, conseguir expressar isso, né, o quanto a posição dela dentro deste meio dos influenciadores ligados, né, a essas questões, como a posição dela, isso eu acho muito peculiar, assim, de ver o caso dela. Veja, eu não estou defendendo ela, não estou dizendo, enfim, que não deve investigar, que não deva, enfim, levar a sério e tudo mais, mas dentro desta comunidade, vamos chamar assim, a posição dela é mais fraca, né? Tanto é que as consequências para ela são muito mais evidentes, muito mais claras. E é muito difícil quando ela diz assim, né, da mãe, de separá-la da mãe, da relação da filha, e como as pessoas olham para ela e dizem ex-presidiária, a gente reconhece procedimentos de afetar o psicológico da pessoa, a gente reconhece procedimentos de discriminação, a gente de gênero e discriminação também com ex-presidiários, e você veja, tudo isso a gente reconhece, e isso é muito sério, a gente reconhece porque a gente se dedica a observar uma coisa muito simples, né, que chama direitos humanos. Então, quando a gente pede por direitos humanos e um tratamento humano para as pessoas, a gente está falando para todo mundo, entende? E é isso que me pega quando eu vejo esse discurso dela, assim. Claro, a gente, né, tira sarro, porque Deolane é um personagem
é um personagem, né? Vamos deixar por aí. Mas essa diferença me pega bastante. Eu não sei se eu estrelei o comentário aqui que eu ia da Laura aqui, né? Gustavo Lima é candidato à presidência sendo levado a sério. Deolane é ex-presidiária. Qual o motivo? De novo, não estou dizendo que não tem que investigar a Deolane, tá? Tudo tem que ser levado a sério. Mas, assim, é muito patente a diferença e não tem. De onde eu tô, não tem como você não ver essa diferença, sabe? E aí, por que será, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos aqui. Bora lá. Desculpa, eu ia dizer, sabe as palavras de Deolane? Aí está. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos do dia. Beijo, chat.